Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre escopo e inicialização de variável. Para mostrar isso na prática, tá? Eu vou criar uma variável aqui, entidade, e ao invés de iniciar ela, né, das formas que a gente já aprendeu, que é direto na declaração, né, a gente já inicia um valor, ou depois de declarado a gente pode passar um valor para a idade, por exemplo. Eu não vou inicializar ela, tá? Mas vou tentar utilizar ela aqui, printar na tela o valor da nossa idade. Dessa forma, tá? Como a gente não inicializou a variável, ele acaba mostrando um erro para nós aqui, dizendo que nenhum valor foi atribuído, né, para essa nossa variável. Então, sempre que a gente for utilizar uma variável, antes de utilizar ela em alguma expressão ou utilizar ela como um console simples aqui, a gente precisa inicializar essa variável, tá? Caso contrário, a gente vai ter um erro aqui. Se eu atribuir um valor à idade, por exemplo, agora aqui, aquele erro já some, tá? Porque ele já tem um valor, ele já possui um valor. Então, basicamente, essa é a inicialização de variável, tá? E por que ela é tão importante, a gente não pode esquecer de inicializar ela, porque senão a gente vai ter esse erro ali que eu mostrei para vocês. E o escopo, como é que funciona? Por exemplo, tá? Aqui a gente tem o nosso método main. O escopo do nosso método main, ele começa aqui na nossa primeira chave e termina aqui nessa chave aqui de baixo. Então, tudo que tiver aqui dentro desse método faz parte do nosso escopo do método main, tá? E aqui a gente tem o escopo da nossa classe. Por exemplo, tá? Aqui na nossa classe, para a gente entender melhor, eu vou criar uma variável idade. Como essa idade ela está na nossa classe, a gente pode utilizar ela dentro de todos os métodos da nossa classe. Se eu tiver aqui um static void método 2, dessa forma, a nossa idade ela está disponível tanto para o método main, só botar em static aqui, né, para ele acompanhar os nossos métodos. Então, tanto no método main quanto no método 2, a gente tem a nossa idade disponível para utilização. Mas se ela fosse declarada só dentro desse método main aqui, por exemplo, aqui no nosso método 2 ela não estaria disponível. Ó. Não existe a variável idade dentro desse escopo. Então a gente tem que sempre cuidar bastante aonde a gente vai declarar as nossas variáveis. A gente tem também o escopo do nosso if, por exemplo, da nossa estrutura condicional. Então se eu pegar aqui, se a idade for igual a 10, por exemplo, vou atribuir um valor para ela, passar o 10. Então se a idade for igual a 10, eu vou pegar aqui string texto, por exemplo, e vou escrever aqui idade igual a 10. Então o que acontece aqui, tá? Se eu tentar utilizar aqui esse texto dentro do nosso console writeline, por exemplo, botar aqui o nosso texto, aqui ele aponta para nós um erro, tá? Porque eu não tenho texto dentro do escopo do método main. Esse texto ele está dentro do escopo do if, tá? Então a gente tem que sempre cuidar isso, porque ele só é válido, tá? Ele é destruído, digamos assim que termina esse if, que termina aqui nessa chave, esse texto aqui não existe mais, tá? Se ele fosse criado aqui em cima, por exemplo, aqui ele funcionaria normalmente, ó. Vou passar um valor vazio aqui para ele. Aqui ele funcionaria porque ele está dentro, ele pode ser utilizado em todo o método, inclusive dentro da nossa estrutura condicional, né? Mas se ele estiver só aqui dentro, que nem ele estava aquela hora, ele já não é mais disponível, ele não fica mais disponível para a gente utilizar aqui embaixo, né, no nosso método. Ele apenas fica disponível no if. Se a gente tiver um else aqui, por exemplo, esse else aqui ele já tem outro escopo, tá? A gente não consegue utilizar o texto aqui dentro também. Então, aqui a gente tem o escopo do if, né? Tudo, se a nossa validação aqui for verdadeira, a nossa verificação, tudo que tiver dentro desse escopo, né? Todas as instruções vão ser executadas. Caso contrário, tudo que estiver dentro do else aqui, dentro do escopo do else, vai ser executado. A gente tem também o escopo do namespace, tá?
como é que funciona o namespace. Eu vou criar uma nova classe aqui para a gente entender melhor. Eu vou criar a classe cliente. Então, como é que funciona aqui, tá? Aqui a gente tem esse namespace, que ele é idêntico a esse namespace aqui. Então eles fazem parte do mesmo namespace. E eu consigo utilizar o cliente aqui dentro, por exemplo. A gente tem ele aqui disponível, ó, cliente. Mas se fosse outro namespace, tá? Vamos supor que é o namespace loja. Aqui a gente não tem mais o cliente disponível, ó. Para a gente conseguir utilizar o cliente, a gente precisa fazer uma importação de namespace, utilizando using loja. A partir daqui, agora a gente consegue utilizar o cliente, tá? A gente pode tanto fazer a importação do namespace ou fazer dessa forma, colocando aqui loja.cliente, tá? Que ele vai reconhecer, ele pega o namespace ponto a nossa classe. Aqui a partir do C# 9, a gente pode omitir toda essa parte aqui, ó, e trabalhar sem ter a classe ali, sem ter o método de inicialização. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira iniciar aqui, queira printar uma mensagem na tela. Eu posso colocar de forma direta aqui, ó, impressão, por exemplo, sem a necessidade da gente deixar de forma explícita, né, o nosso método inicial ali, a nossa classe. Então a gente consegue omitir todo aqueles trechos de código ali que eu excluí. E se a gente quiser criar um outro método, a gente pode criar aqui sem problema algum. Criar aqui um static void método 2. E esse método 2, por exemplo, eu posso colocar o nosso console aqui e chamar ele dessa forma aqui, método 2. Então, nesse formato ficou bem parecido com Python até. Deu para reduzir bastante, deixar bem mais compacto o código, né? E essa versão aqui, esse formato de escrita, ele está disponível só a partir do C# 9, tá? Então, se tentar fazer isso com outra versão de C#, a gente vai ter problema.